Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui na nossa live do Centro Espírita da Oração. Os nossos trabalhos da quinta-feira são estudos e nós fazemos primeiro uma leitura do livro Fonte Viva e uma página aberta ao acaso e depois uma prece de oração e depois a palestra Nascer de Novo. A página de Fonte Viva que saiu para nós hoje foi a página 83, mensagem Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a sua porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Fechemos os nossos olhos. Vamos pedir energias positivas para nos elevarmos. Pedir aos espíritos elevados que nos guiem até o infinito. Querido Pai Azul, bondoso Pai Celestial, agradecemos aqui pelas experiências até agora vividas e, no entanto, Senhor, pedimos que nos guie para obtermos as virtudes humanas, que são os verdadeiros tesouros dos céus. Louvamos-te, Senhor, e agradecemos-te, Senhor. Graças nós pedimos, Senhor, e que assim seja. Vamos então falar sobre este tema, nascer
de novo, que é o tema da reencarnação. Nós vamos recuar no tempo para 500 anos antes de Cristo e depois chegar até os momentos atuais, com a ciência nos esclarecendo sobre como se faz a reencarnação de um espírito aqui na Terra, de um ser humano, e como é esta evolução desde o princípio da criação da personalidade do espírito e até ele adentrar-se nas esferas superiores. Vamos fazer uma sequência de princípio, meio e fim. Vamos então ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Evangelho: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Palavra de Jesus. Vamos esclarecer sobre o tema. Vamos então voltar lá 500 anos atrás, na Grécia. Temos aqui Pitágoras, Sócrates e Platão, 571, 495 a.C., Sócrates 490, 369 a.C., Platão 427, 347 a.C. A condição era a seguinte: da Grécia até Jerusalém é 1.200 quilômetros do Mediterrâneo. O acesso à Grécia e todo o Império Romano, que é ao longo do Mar Mediterrâneo, tem acesso pelos barcos, tranquilo, ou seja, o mar é pacífico, então esses acessos são tranquilos. Os conhecimentos, inclusive, dos filósofos gregos, Pitágoras, Sócrates e Platão, que eram reencarnacionistas, é que foi a condição de se dar para depois Jesus vir falar sobre nascer de novo. Pitágoras, ele disse o seguinte: as almas, após ter deixado uma primeira moradia, sempre vão viver em novos domicílios. Tudo muda, nada perece. O sopro vital circula, indo de um lado para o outro, toma posse dos corpos dos animais, passam para os corpos dos homens. Nesta filosofia, Pitágoras cometeu um engano dizendo que os corpos espirituais poderiam se encarnar em animais e vice-versa. Isso não é possível, nós vamos demonstrar aqui a seguir em outro momento. Na Grécia, Sócrates disse: a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. Platão: a alma é imortal, o corpo mortal. A alma, quando penetra o corpo, não busca manter sua pureza. Quando morre o corpo, estará sujeita à transmigração para outro corpo de homem ou animal. É a metempsicose. Então, nós vamos ver que, neste momento dessa filosofia ali atrás, aqui de Platão e dos outros, nós temos a separação do corpo para corpo e espírito, ou seja, o espírito é imortal e para que ele possa se evoluir é necessário reencarnar várias vezes. Ou seja, de 500 anos até o nascimento de Jesus e mais um pouco, até mais 500 anos pela frente, todas as religiões eram reencarnacionistas. Sim, a partir do concílio de Constantinopla, é que Justiniano é que, por decreto, fez retirar-se a reencarnação da religião católica. Vamos então ver sobre a questão dos judeus na época em que Jesus vivia. Nós tínhamos os essênios, pertenciam a uma seita, fariseus, saduceus e essênios. Jesus, na época, quando ele nasceu, até os 15 anos,
viveu com a família de 15 anos aos 30, ele viveu conhecendo toda a região, as cidades e principalmente os próprios judeus, a sua religião. Ele dava palestra no templo e precisava entender das 3 seitas. E essas seitas dos fariseus, nós sabemos bem qual foi o resultado, mas dos essênios, eles eram uma seita diferente. Eles se isolavam no monastério lá e no deserto, e eram sabatistas, observavam religiosamente o jejum. Então Jesus, que esteve lá, isso era um pouco controverso sobre a questão dele estar com os essênios, mas a inteligência nossa indica que ele sim conheceu todo o movimento dos judeus. Ele era ele que se cresceu dentro da sinagoga, então ele entendia de tudo. Inclusive ele passou algum tempo com os essênios. Eles viveram de 150 anos antes de Cristo e até 70 anos depois de Cristo. Eles não sobreviveram. Por quê? Porque eles não se casavam. E a dificuldade naquela época, eles adotavam crianças para poder dar a sequência na sua seita. Vamos ver como Jesus era semelhantemente ao comportamento dos judeus e muito idêntico à sua vivência. Veja só, eles eram mansos e calmos, mantinham silêncio. Quando um falava, o outro se calava. Eram reencarnacionistas e vegetarianos. O chefe da mesa dividia o pão e o distribuía. Interpretavam os profetas, faziam predições. Acreditavam na mortalidade da alma. Conheciam as propriedades medicinais das plantas. Eram pobres pessoalmente e celibatários. Está parecendo um padre. Não acumulavam terras, ouro, nem possuíam escravos. Não se casavam, adotavam crianças, e João Batista foi adotado por eles e era um essênio. João Batista foi aquele que batizou Jesus Cristo, né? Veja que o quadro A Última Ceia de Jesus mostra os moldes de uma cerimônia essênia. Todos os homens lá reunidos e faziam a partilha do pão, como se está escrito aqui. Bom, aí vem Nicodemos e pede a Jesus para se explicar qual era a palavra dele que dizia que era preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Agora, procurou Jesus uma noite escura para se esconder, para não chamar a atenção, mas houve-se um tropel de cavalos. Ora, o uso era de jumentos. Quem usava cavalos eram pessoas importantes, né? Jesus ouviu alguém, está chegando aí. E era Nicodemos, fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei, favorável a Jesus na calada da noite. Foi lá para não ser visto, buscava esclarecimentos para as suas dúvidas e perguntou: sabemos que vieste de Jesus, mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, né? Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: te digo, se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que for gerado na carne é carne, o que for gerado do espírito é espírito. Mais uma vez aqui se diz que gente, o que está acontecendo? Bom, te digo, se gerado na água é espírito. Separou-se aqui a palavra do corpo, o espírito no corpo e
o Espírito na sua personalidade, como é gerado por Deus, dando a nós a condição de Espírito. Continua Jesus: não te maravilhes que eu lhe tenha dito, é necessário a voz ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua palavra, a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. O Espírito, naquela época, se manifestava através dos profetas, que se ouvia a voz deles e não sabia de onde vinha e de onde vai, mas é a questão da mediunidade que ainda iria ser revelada por agora, que nós sabemos dos médiuns. Mas a geração de Espírito é dado de uma forma de princípio, meio e fim. Nós temos uma condição em que, no momento em que das energias do reino de Deus dá aquele instante em que gera você como a sua personalidade. Aí nós não temos como saber disso quando, mas sabemos que somos gerados em espírito na nossa personalidade, cada um na sua condição. Então, Nicodemos pergunta: como pode ocorrer essas coisas? Jesus lhe observou: tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Sim, porque se ele é mestre em Israel, lá no Sinédrio, ele tinha que saber que 500 anos atrás a sabedoria dos filósofos gregos, por longos anos, já tinha a teoria e a condição de esclarecimento da reencarnação. Ele diz perfeitamente a Nicodemos: tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? O que sabemos falamos, e o que vimos testemunhamos, mas não acordes no nosso testemunho. Jesus dizendo para ele, porque ele sabia. Se vos falei essas coisas terrestres da reencarnação e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Mestre do Sinédrio. Muitas coisas, das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. E é por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Se nós pudermos consultar o Evangelho em João 16, de 5 a 13, vocês verão que ele já enviou o Consolador, que nós entendemos que é a doutrina espírita, que com ciência, filosofia e religião nos esclarece tudo isso, porque só a religião não explica as coisas, e daqui a pouco a ciência, a ciência nos leva a entender que o Espírito vai nos dar a prova do Espírito que sobrevive ao corpo. A primeira revelação foi Moisés, a segunda Jesus, a terceira entendemos que é a doutrina espírita, porque diz: nascer, viver, reviver ainda e progredir sempre, tal é a lei. E com Chico Xavier houve a condição dele transmitir a nós o amor, a condição de dar exatamente o que ele disse aqui: amar sem esperar ser amado, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Chico vai dizer na nossa palestra que ele conseguiu ainda restringir mais ainda, dizendo algo que vive dentro do espírito de cada um. Se você quiser evoluir e atingir as esferas superiores, mais elevado e na presença mais próxima de Deus, você tem que amar sem esperar ser amado. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria.
ao Espiritismo sem a ciência, faltaria um apoio em comprovação. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 1, item 16. É necessário que a ciência esteja junto com a religião. Ciência, filosofia e religião. Toda essa faz um contexto do qual te dá um esclarecimento pleno de princípio, meio e fim, onde nós vamos aqui fazer a nossa explicação. Vejam bem, é trino, é três ações. O fluido cósmico universal é a base do princípio material. Está na 27ª pergunta do Livro dos Espíritos. O Espírito é o princípio inteligente, a essência divina. 23ª pergunta do Livro dos Espíritos. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, a gente pensa que vai chegar a Deus. Não, Deus está em tudo. O reino de Deus está neste plano, no plano superior, no plano inferior. Deus está em tudo. Nós temos, então, a palavra. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Isso é importante. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Ou seja, é a 115 resposta do Livro dos Espíritos, 115ª resposta do Livro dos Espíritos. Vejam bem, simples e ignorantes, ou seja, para que nós possamos chegar a Deus, nós temos que nos tornar sábios. Temos que ser sábios, trabalhar a nossa pureza interior, amar como Jesus nos mandou, amar sem ser amado, como Chico disse. Pois então, a cada um deu determinada missão, porque a missão de um animal unicelular é uma. A dimensão da estrutura de um animal que tem as três condições de inteligência e fazer com que nós possamos cumprir essa determinada missão é importante, porque na nossa condição atual de ser que temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer tudo, mas o animal só tem inteligência e ação de fazer. Mas inteligência e ação de fazer. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer. Mas temos a responsabilidade sobre aquilo que fazemos. A evolução do princípio inteligente. Vejam só. Nós temos na pedra duas responsabilidades. A primeira, gerir as águas. Segundo, dar condição de magnetismo. A gravidade nos prende a essa terra, ela é nossa carcereira. Se eu estou aqui nesse local, porque eu estou preso à terra pelo magnetismo dela. Então, aqui nós temos uma responsabilidade muito séria pela pedra. Depois, a energia vital que flui nas plantas, nós já conseguimos ter a vitalidade. Daqui para cá, nós ganhamos a força da energia. Com o animal, inteligência, instinto e energia, inteligência e instinto. Um animal humano, um ser humano, nós temos o livre-arbítrio. Colocamos aqui uma figura de um casamento, porque a figura de um casamento você exerce o seu livre-arbítrio pleno. Você casa com alguém que você gosta. Tem mais? Tem. Consciência cósmica. Quando você cresce mais, você tem a consciência do universo. Se você se tornar luz, é o próximo, você pode ir com a velocidade da luz em qualquer parte do universo. Também, mais ainda, consciência da perfeição.
consciência angelical, cada vez mais próximos de Deus. Daqui para cima, nós estamos nas esferas superiores, daqui para baixo, no plano material. Veja só, por que é que não existe a metempsicose que disse lá Pitágoras, Platão e Sócrates? Não existe pelo seguinte: o que é um animal? Animal é aquele que ele decide aonde vai, tem a ação de fazer, de ir, e escolhe o seu caminho. Veja só, nesse caso do paramécio, é um animal celular, unicelular, de uma célula só. Então, vamos ver. É um quanto espiritual que se manifesta num quanto material. Tem inteligência e instinto, pois escolhe o que come, vai onde quer, movendo-se com a vibração dos cílios em volta dele, e neste momento está no estágio de aperfeiçoamento do seu ser na forma de um animal celular. Olha só. Então ele anda, vai na sua ação de ir e vir, escolhe o que comer, come aqui, ali, escolhe a direção onde ele vai. Se tem algum obstáculo, ele contorna o obstáculo, escolhe a sua direção. Então é um animal de uma célula só. Ora, subindo um pouco mais, os animais de instinto e inteligência mais bem elaborados, que seria o felino, o gato, nós mostramos ali, ele não tem todas as condições que um ser humano de corpo humano tem, de necessidades de ligações espirituais. Tem condições de ligações no corpo, e num animal desse nível não tem. Ou seja, não há como você, espírito de um ser humano com inteligência, com instinto e com liberdade de fazer, encarnar num deste animal no celular ou outros na escala de animais com mais células. Divaldo explica a reencarnação. Ele vai fazer um detalhe de como se faz no nascimento desde o espermatozoide e o óvulo se encontrando. Ele diz: é necessário, Senhor, alguém fazer para entrar no reino dos céus. E com tanta franqueza contesta Jesus: em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Como tu ignoras isso? O que é carne, o que é espírito é espírito. É necessário nascer da água e do espírito para entrar no reino dos céus. Ele começa a definir as características do ir e vir até atingir a plenitude. Escreverá mais tarde o preclaro codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Era necessário que a ciência avançasse da cultura dos homens para que se pudesse entender os ensinamentos de Jesus. Particularmente dizemos esse ensinamento. Era necessário que a biologia libertasse a embriologia, a genética, para que se pudesse entender que a primeira forma de vida animal é aquosa. Quando o espermatozoide viaja pela trompa de Falópio na busca do óvulo nidado, eis que temos uma partícula de água que, ao penetrar nesse óvulo e tornado neuroblasto célula ovo, se apresentará como uma gotícula d'água gelatinosa que se vai implantar no útero, onde absorverá água, o líquido amniótico, dele vivendo, e através do fatalismo biológico, aquela célula única modelar um corpo adulto
com 70 trilhões de células, algumas delas especializadas como os neurônios cerebrais, 100 bilhões aproximadamente. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, e a forma é essa. Nós já estamos acostumados há 2000 e tantos anos e mais ainda, não é? A renovar o nosso espírito através das reencarnações. Cada um a gente alcança um degrau a mais. E vamos aqui ter o conhecimento da reencarnação de Sigismundo, no capítulo 13 do livro Mensageiros da Luz. É um texto que vem aí mais aprimorado do que aquele que Divaldo disse, com um filme semelhante, idêntico em algum aspecto, mas com detalhes a mais de como se faz as ligações espirituais. A ciência da reencarnação. Neste caminho e forma, os leitores escolhem o mais forte. O espírito aceito será ligado aos elementos que estruturarão o seu novo corpo. A primeira ligação será pelo abraço dos cromossomos, responsáveis pela genética adequada de suas necessidades evolutivas. Aqui o perispírito se liga magneticamente. Mas no início, há as ligações do espírito, célula por célula. Os mentores ajustam as formas reduzidas do espírito, inserindo o molde perispirítico do seu ser, que toma os fluidos da carne, possibilitando a recapitulação, o aperfeiçoamento e prosseguimento em seu caminho evolutivo no plano terrestre. A célula ou inicial se multiplica geometricamente, dirigindo-se ao ponto de sua fixação. Esta próxima ligação irá consolidar a fase inicial da reencarnação com o organismo maternal, fornecendo todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Sigismundo, com um vigoroso modelo, atuará como ímã entre primárias de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. O nascimento no plano terrestre é uma bênção divina. Realiza a reconciliação, possibilita novas experiências. É uma vitória do amor sobre todas as formas. Sigismundo, com a colaboração de todos os envolvidos, dispõe de um novo e maravilhoso corpo físico, habilitando-se a novas realizações e contribuindo na criação divina. Encerrando, nós dizemos a palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o ensinamento de Jesus maravilhoso, da qual faz com que nós entendamos que a separação do corpo e do espírito faz com que nós tenhamos compromissos aqui neste plano, mas o compromisso maior nosso é que, ao deixar este plano e deixar todos os bens materiais aqui, o nosso bem maior é o nosso espírito, que eu estou ligado a Deus no finito da minha condição espiritual, finito, eu sou finito, mas eu vou ao infinito do Pai, e eu estou ligado a Ele, como eu e o Pai somos um. E a ligação se faz única entre eu e Ele. Não tem ninguém em volta, mas Ele quer que eu faça aquilo que Chico nos disse, esclarecendo perfeitamente, que é amar sem esperar ser amado. Ele disse que nunca surgiu uma frase tão maravilhosa como a que Jesus disse, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amar sem esperar ser amado. Sim, palavras ressuscitas, sintéticas, dizendo tudo. Se nós amarmos sem esperar ser amado, é o caminho dos céus que está dentro de nós. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Nós vamos fazer nossas orações finais. O Marcos vai fazer a oração no fim.
Fechemos os nossos olhos, direcionemos os nossos pensamentos à mais alta esfera dos Espíritos. Querido Pai Azul, bondoso Pai Celestial, agradecemos aqui pela reunião realizada e pedimos, Senhor, mais orientação, mais sabedoria em nossas vidas. E para finalizar, louvamos-te com toda a nossa essência. Graças nós te pedimos, Senhor, e que assim seja.